Bom dia, professores, bom dia, professoras. É um prazer estar de volta aqui com vocês para o nosso segundo dia de planejamento. Eu espero que tenha sido um dia muito proveitoso, o dia de ontem. Esperamos que esse dia também seja bacana, que a gente consiga aproveitar bastante esse nosso tempo juntos. Mais uma vez, eu agradeço aí o empenho e a parceria de todos, né? A gente está vivendo esse momento tão distinto na nossa história, muito longe daquilo que a gente tinha planejado, pensado para o início do ano. Então, muito obrigado. O dia de ontem acho que foi bacana, a gente tirou bastante dúvidas de alguns temas, teve a participação do Leandro Carnal, que foi muito bacana. A gente tem, logicamente, hoje temas importantes, lembrando que hoje nós vamos tratar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão dos notebooks, o que a gente já fez, o que a gente está fazendo, de forma geral, o nosso planejamento, para vocês entenderem de forma transparente o que a gente já fez e o que a gente ainda precisa fazer para chegar nisso. A segunda coisa é que a gente também vai falar hoje, especialmente do uso das ferramentas, né, do ponto de vista pedagógico. Eu acho que vai ter aí participação de professores da rede, falando um pouquinho de como tem utilizado, enfim. Eu estou lendo o chat aqui, o pessoal gosta do bom dia, né? Eu desejo sempre bom dia. Eu acho que, inclusive, quando a gente deseja um bom dia para as pessoas, é o que a gente deseja a nós mesmos. Então, eu desejo, mas eu tenho certeza que isso está implícito na presença de todos nós aqui. Eu vou só começar. Bruna, dá uma passadinha aí. Bruna está conectada? Bom no dia. Cronograma de hoje. Dá um resumo do dia de hoje. O que a gente espera, Bruna, por favor? Bom dia, secretário. Bom dia a todos e todas. A gente está hoje com um dia focado nas funcionalidades do aplicativo, né? Então a gente vai ter um mergulho técnico e pedagógico, descobrir um pouco como navegar por elas e como usar elas a partir de boas práticas da rede. Então, ao longo do dia de hoje, vocês vão conhecer 3 escolas de diferentes diretorias que estão fazendo usos coletivos e muito legais de funcionalidades como as aulas ao vivo, né, usando essas aulas ao vivo e complementando elas com atividades. As salas das turmas, que foi uma novidade mais recente, que já tem escolas usando de um jeito bem interessante. E também o Google Classroom, né, que não é obrigatório, como a gente falou ontem, mas é uma funcionalidade que está disponível dentro do aplicativo com os dados patrocinados. Além disso, a gente vai conversar um pouquinho de como acessar esses dados patrocinados, né, para que quando vocês entrem no aplicativo, não gaste o pacote de dados de vocês e dos estudantes. E a gente também vai falar de uma das plataformas que foi licenciada para a gente, o Matific. Ao longo dos dias a gente vai falar de outras, mas sempre com um olhar das experiências bacanas que já estão rolando aqui na rede. Para isso, a gente teve a oportunidade de acompanhar o ATPC dessas escolas que estão usando. Então, hoje a gente vai quase que ser visitantes nesses ATPCs que foram gravados e vão ser apresentados aqui para vocês hoje. E depois a gente vai conversar diretamente com esses professores, com esses PCs, com esses diretores. Legal, Bruna, obrigado. Eu queria fazer um apanhado, acho que o Thiago está conectado aí, até antes de entrar na questão aí do notebook. De forma geral, uma coisa que eu queria deixar muito claro assim, para vocês, que nesse período nós fizemos muitos chamamentos públicos. Então, nós não estamos, por exemplo, quando a gente pega esses aplicativos educacionais que a gente está oferecendo aos nossos estudantes, tem o Descomplica, que, aliás, hoje eu até estava vendo uma propaganda na televisão que quem é cliente Claro não vai pagar também para conectar
no Descomplica. Mas temos o Descomplica, tem o Study, tem o Matific, tem vários softwares bacanas aí de aprendizagem, e a gente fez uma chamada pública e são todos gratuitos, né? A secretaria não está pagando nenhuma, inclusive o próprio aplicativo do Centro de Mídias está sendo todo desenvolvido por doação, e a gente está nessa fase de organização, nem teríamos como investir tanto recurso nessas coisas nesse momento, e quem quiser conhecer, inclusive, o que foi doado, quais são os aplicativos, pode entrar lá no site do Centro de Mídias, SP, para que possam conhecer isso. Acho que é bacana. E aí, durante o dia, a equipe vai estar mostrando um pouco desses aplicativos, um pouco dessas experiências. Desculpe. Então, que essas coisas podem vir e agregar para depois, né? Já tinha o Escola do Matific, é um aplicativo de matemática do 1º ao 6º ano. E ele já era usado por algumas escolas nossas e tal, agora está sendo mais usado, é bem bacana, tem gamificação de matemática, é interessante esse tipo de coisa. O Descomplica, que é preparatório, né? Tem bastante coisa bacana também, enfim, tem vários aí que são legais. Nós estamos trabalhando muito para, desde o ano passado, investir em tecnologia, em melhoria de tecnologia, né? O próprio Diário Digital, a gente fez uma grande alteração nele do ano passado para cá, e a gente está até tá pedindo, né, para que vocês usem, sim, não é obrigatório, quem quiser continuar no papel neste ano pode, quem puder migrar, migra, é bacana, porque quanto mais usuários nós tivermos, mais a gente aprende também. Lógico que também o diário está sofrendo por conta da pandemia, porque a gente teve que alterar muita coisa em relação a isso, mas eu acho que vale a pena, Thiago, se você quiser dar um resumo rapidinho aí do que o Diário Digital teve de novo, talvez, ou depois. Thiago, tá aí? Estou aqui, secretário. Oi, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu não estou Legal. te vendo. Olá, tudo bom? Bom dia, secretário. Bom dia, professores. Posso falar rapidinho, sim, secretário. Já comentei um pouco ontem, né, sobre o diário de classe. Tem muita coisa nova, né? Tem mais coisa nova chegando. Eu dei um resumo ontem do que está acontecendo. E como o senhor mencionou, né, ano passado o diário de classe ele só chegava a 10 mil professores, hoje chega a mais de 60 mil, com várias alterações, tanto alterações para atender o Inova, as letivas, enfim, o cômputo de frequência de avaliação foi melhorado, mas também a gente incluiu a carteirinha do professor no diário de classe. E agora, durante a pandemia, a gente teve que fazer várias alterações, né? Então, a gente tem visto muitos professores que tiveram alguns problemas para lançar a nota no primeiro bimestre, para lançar uma avaliação no período anterior, porque, de fato, né, o diário estava preparado para uma estrutura de calendário que era a estrutura que a gente estava acostumado. Com a pandemia, a gente teve que fazer várias mudanças que já foram feitas. Então, aí, quem está usando o diário e tem algum probleminha, eu sempre peço para fazer a atualização do aplicativo. E aí vai ter uma novidade super legal também que a gente já tem comentado, né, que são os dados patrocinados. Agora o diário de classe também está com os dados patrocinados, e aí vocês conseguem lançar uma frequência, uma avaliação, mesmo no bimestre que já passou, né, então tem essa abertura para não ser obrigado a lançar uma nota para o aluno. Vocês vão ter a carteirinha do professor ali, e em breve a gente vai ter uma funcionalidade bem legal, que é a própria programação no centro de mídias e a possibilidade de ver reprises. A gente espera essa semana ainda apresentar para os professores, secretário. Legal, Thiago, obrigado. Bom, aqui tem algumas pessoas, até a professora Edmárcia falou para eu parar de ler o chat e terminar minhas falas. É porque eu gosto de interagindo. Eu só estou escrevendo, uma pessoa até que me pediu aqui no chat, pediu até para explicar, gente, para registro de presença, a conexão aqui é suficiente. Você não precisa escrever nada no chat para garantir que está presente ou que não está. Então, conectou, a gente já sabe quem está conectando. Então, fiquem absolutamente tranquilos, não precisa botar
nada no chat para ser registrado. Bom, eu vou fazer então uma rápida apresentação, falando aqui um pouquinho sobre a parte dos notebooks, o que a gente já fez até agora. A gente já estava planejando uma compra de equipamentos para as escolas. O Thiago depois pode explicar isso, mas a gente começou uma licitação, no processo licitatório para compras de equipamentos num perfil de notebooks / Chromebooks, né? Equipamentos que possam ser utilizados pelos nossos estudantes num kit mais móvel, não necessariamente naquele modelo de laboratório mais estático, numa coisa mais moderna, que isso possa circular e estar passando nas salas de aula. Então, eu acho que esse é um avanço bacana. Eu vou pedir para a equipe colocar a apresentação. Então, esse equipamento ainda que aí é voltado para uso pedagógico com os estudantes, ainda está em processo lá de licitação, não é, Thiago? Perfeito, secretário. A Prodesp, né, que é a empresa estatal do estado de São Paulo, tá fazendo a licitação, está marcada, se eu não me engano, para o dia 11, então nas próximas semanas já. Tanto os notebooks para as escolas, quanto desktops também, né, então computadores de mesa, e access point, então acessos de ponto Wi-Fi também devem ser entregues na escola ainda esse ano. A licitação está sendo feita pela Prodesp, né, então a gente espera que em breve a gente tenha uma novidade bem legal sobre isso. Bacana. Bom, agora falando, em virtude de tudo que aconteceu, a gente está, lógico, também, assim como vocês, aprendendo. Eu acho que essa desgraça que é essa pandemia, essa desgraça pode trazer coisas positivas para a gente, como, por exemplo, o uso melhor da tecnologia na educação. E a gente, de olho nisso, a gente tem visto agora, buscado possibilidades de como financiar a aquisição de equipamentos. Então, pode colocar a apresentação, por favor. Pode passar. Bom, a ideia, primeiro, é que com a crise do Covid, né, se acelerou bastante o processo do uso de tecnologia. Se ao mesmo tempo a gente já não tinha, já tinha uma visão de que era necessário a gente cada vez mais avançar, né, no uso da tecnologia, a gente teve aqui aceleramos a oferta de conteúdo, né, com conteúdo educacional. A gente tem usado preferencialmente ao vivo, por meio de aplicativo, TV, enfim, redes sociais também. Avançamos ainda para uma solução de dados patrocinados com internet móvel gratuita, e é bacana depois que a equipe vai estar mostrando, vai estar conversando com vocês sobre o que faz para funcionar, vai ter uma parte bacana aí de dicas que é importante, e a equipe depois vai estar falando sobre isso. Pessoal que está perguntando aqui sobre se eu vou disponibilizar os slides, eu vou disponibilizar depois, tá bom? Eu vou fechar o chat depois e aí eu vou disponibilizar aqui mesmo para vocês. Então, fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar sim para vocês. Então, a gente tem aqui duas possibilidades que nasceram aqui da pandemia. Sem falar, nesse mundo, os nossos alunos são mais plugados do que a gente. Certamente, nós temos muito que aprender nesse processo e a gente precisa aproveitar esse momento. Pode passar. Lembrando que todo esse material aqui é em discussão ainda, mas fica muito claro, né, que a tecnologia é fundamental durante a pandemia. Nós não temos nenhum objetivo de substituir o professor da sala de aula. Eu acho que isso é impensável, inviável, e nada substitui a figura central dos nossos profissionais da educação. Mas ela pode ser, sim, um apoio complementar importante ao ensino presencial no pós-pandemia, né? Se hoje ela está aqui durante esta pandemia, que se Deus quiser, quando a gente voltar ao normal, se Deus quiser, com a maior brevidade e segurança possível, né? Mas a gente poderá
ter um apoio complementar, né? Por exemplo, por que não um aluno que assiste às aulas presenciais lá com os nossos professores na parte da manhã não pode ter atividades complementares, por exemplo, no contraturno, especialmente para aqueles que desejam. Então, a gente acabou de lançar um cursinho preparatório para o Enem aos sábados também para os nossos estudantes. Por que não manter esse tipo de coisa? Sem falar no uso dentro da própria escola com os professores na sala de aula. Pode passar. E aí, a gente tem feito uma reflexão muito forte, né, de como que a secretaria pode utilizar a tecnologia como complemento ao ensino presencial, se nós não conseguimos oferecer as condições que são adequadas, especialmente para os docentes, né? E essa é uma reflexão muito importante, que também foi acelerada. A gente já tinha essa percepção, tanto que a gente estava tentando adquirir equipamentos, mas uma visão ainda mais completa, acho que ficou evidente para a gente que ter equipamentos com os nossos professores, bons equipamentos com os nossos professores, fará uma diferença muito grande. Então, não adianta a gente falar de uso de tecnologia se a gente não ofertar melhores condições. Pode passar. E por isso, nesse momento de crise, nós corremos e corremos muito, estamos correndo, na verdade, né? A Secretaria de Educação está trabalhando muito para conseguir a grana que a gente precisa para fazer aquisição de equipamentos e de outros auxílios importantes para a Secretaria de Educação. Nós temos uma dificuldade, sim, grande de orçamento nesse momento, mas o governador topou e a gente apresentou um projeto de empréstimo junto ao Banco Mundial com este fim específico e também de suporte, especialmente aos alunos que mais precisam. Pode passar. Então, a gente fez o desenho do projeto e a elaboração da chamada Carta Consulta. A Carta Consulta é um documento que vai explicando o porquê de nós pedirmos o auxílio, logicamente até chegando na informação de quantas pessoas serão atendidas, de qual é a primeira etapa de detalhamento, né? É o start. Aí esta primeira parte já foi feita no mês de abril, final de abril. No mês de maio a gente enviou a carta consulta, a chamada COFIEX, que é um comitê ligado ao Ministério da Economia, que faz a avaliação da carta consulta, se ela tem pertinência, se ela não tem pertinência, e isso a gente conseguiu fazer num prazo recorde aí, realmente muito rápido. A análise da COFIEX, ela tem duas etapas. Uma é a chamada o GTEC, o grupo técnico. O grupo técnico literalmente alguém está vazando o áudio aí. A análise então do grupo técnico literalmente é isso, né? São os técnicos dos ministérios e secretarias que fazem uma avaliação prévia e depois vai para então esse comitê da COFIEX, que são aí os que têm voto. Nós ontem à noite concluímos a etapa do grupo técnico. A Maria Cecília não está conectada, né? Gente? Não, né? Não, secretário. Tá bom. A análise, então, do grupo técnico foi até ontem à noite e nós não tivemos nenhum apontamento, nada de problema. Então, em tese, nós passamos por essa etapa, agora vai para a COFIEX. Estou articulando para ver se a gente consegue colocar em votação. Com isso, a gente entra na fase de ajustes no projeto. Em paralelo, a gente aprova uma lei na Assembleia, que não creio que terá problema, acho que os deputados todos irão querer o que o projeto está oferecendo, especialmente. E Senado também, já tive essa experiência antes, acho que a gente consegue a aprovação lá também. A parte técnica agora fica um pouco mais acelerada. Enfim, esse é o status para que a gente consiga fazer os ajustes finais e a previsão
do início do projeto é para, inclusive, imediato, né? Uma coisa importante, nós desenhamos o projeto de um jeito que ele se enquadre na necessidade da própria pandemia. Então, nós temos trabalhado para ajudar, inclusive, os alunos que mais precisam dentro desse projeto, aos nossos profissionais, e aqui estão todos, e também olhar para que nosso abandono, a evasão seja diminuída nesse pós-pandemia, que é uma preocupação muito grande que a gente tem para o período de pós-pandemia, né? É o tamanho do abandono, especialmente ali no 6º ao 9º e ensino médio, por outras razões, porque a gente vai estar competindo com a empregabilidade, né, com o sustento das famílias. Então, e aí, quando a gente encaixa isso dentro da característica da pandemia, uma coisa importante que acontece é que nós temos todos os prazos diminuídos. O projeto entrou como uma prioridade, tanto que o nosso já começou a ser avaliado antes de outros projetos que já estavam lá, né, pelo chamado GTEC. Pode passar. Aí, com isso, dentro deste empréstimo, a gente vai conseguir ofertar equipamentos tecnológicos com preços subsidiados, né, para os nossos docentes da rede estadual. Pode passar? Como a gente tem uma coisa que eu ouvi bastante nas conversas com vocês, é que tem gente que acha que tinha que ser um notebook, tem gente que acha que tinha que ser um tablet, e é sempre difícil de falar de qual modelo, né? Eu já vi alguém dizendo aqui, mas Chromebook é fraco, né? Depende do usuário, depende para qual objetivo. O Chromebook, por exemplo, pode ser uma boa ferramenta para trabalho dos nossos estudantes, porque a gente consegue fazer um controle, uma gestão. Mas tem outros equipamentos que podem ser bons. Então, a ideia, a partir da discussão com vocês, ao invés de fazermos uma licitação única, algo que a gente quis construir aqui é que a secretaria é um modelo bem diferenciado, certo? Até a equipe do Banco Mundial achou muito interessante. A ideia é que a gente possa credenciar lojas e modelos de equipamentos para os quais os docentes terão condições especiais e, logicamente, valor subsidiado também pela secretaria. Porque assim você poderia ter um equipamento mais potente para quem deseja um equipamento mais potente, porque depende muito da característica do usuário. Então, ao invés de termos só um modelo único, poderíamos ter mais de uma opção. Inclusive para aquele professor que já tem um notebook, por exemplo, e desejaria ter um tablet, por exemplo. Seria possível ter isso, por exemplo. Pode passar. Aqui a galera, pelo amor de Deus, não compra positivo. Chamar de horrível é gentileza, diz o professor Marcelo aqui. Então, Marcelo, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer, então, fazendo o chamamento público, eu credencio a loja e credencio os equipamentos possíveis. Se você... eu vou inventar aqui, tá, gente? Porque essa etapa ainda está sendo trabalhada, ainda sendo construída. Então, nós vamos, ao credenciar quais lojas poderão, qual redes, né, poderão fornecer e quais equipamentos, o poder de escolha final será do professor, da professora. É fundamental que isso fique claro dentro do perfil de vocês. Isso é algo que a gente está tentando construir, que é diferente, né? Geralmente você vai lá, compra um equipamento só, igual para todo mundo, tem vantagens e desvantagens, mas aí você acaba não se adaptando ao uso daquele equipamento, ou, enfim, acaba não sendo bom. Bom, pode passar. Com isso, nós vamos ter ainda especificações mínimas, né, do equipamento. Nós deveremos fazer
audiência pública sobre especificações técnicas mínimas aqui. Aqui eu tenho o professor Vilma Matos falando aqui, o Chromebook não atenderá às nossas necessidades, pois só funcionam com tudo na nuvem e não temos uma boa internet. Então, Vilma, justamente essa especificação técnica, nós vamos fazer um grande processo de escuta para que a gente consiga ter um feedback melhor, como algumas coisas vocês já estão já falando aqui no próprio chat, né? Pode passar. Durante os próximos dias, nós vamos ter mais novidades. É provável que eu consiga voltar com vocês com detalhamento já de equipamento, fazer essa audiência pública ainda dentro desse mês, para a gente fazer a primeira discussão, e podemos fazer, inclusive, a audiência pública aqui via centro de mídias, para que todos que quiserem possam acessar e participar. E a gente conseguir chegar com equipamentos bons para vocês. Eu acho que tem uma questão assim que está mais complexa agora, que a gente não sabe como ficará o comportamento do dólar, que acaba afetando o mercado. Também temos alguns questionamentos ainda que são necessários ao tipo de equipamento. E eu acho que esse é um tema que vai, durante o mês de junho, avançar muito, e eu retorno com vocês com mais novidades já nos próximos dias. Assim que tivermos o resultado lá da CoffeeX, também vou estar publicando sempre cada uma das etapas para vocês poderem acompanhar, e aí a gente vai conseguir... Pode tirar a apresentação já, por favor. E aí a gente vai conseguir fazer um acompanhamento, poder fazer um acompanhamento melhor com vocês do projeto. A ideia é que, no final das contas, sim, você ganhe o notebook, que vai, logicamente, que nós vamos ter regra, né? O notebook não é para dar para alguém da família usar, será para o professor. Então, para o professor, aí sim, por exemplo, nós vamos ter outras atividades que sempre serão utilizadas com o uso da tecnologia. Então, nós vamos utilizar o empréstimo para que a gente consiga adquirir os equipamentos de vocês. Tiago, você quer fazer algum complemento sobre essa discussão? Sim, secretário. Eu queria aproveitar e já falar um pouquinho também das várias iniciativas de tecnologia, né? Porque a gente está trabalhando aqui em várias frentes. Então, eu vou resumir basicamente 4 frentes principais. A gente tem uma primeira frente, que é a frente de conexão, né? Conectividade, que é prover as escolas, professores e alunos com a conexão necessária para acessar os recursos digitais. Em relação às escolas, a gente está fazendo aí um grande processo de expansão de banda larga nas escolas. Então, eu tenho visto aqui alguns professores, secretário, então a professora Márcia, por exemplo, que fala que a gestão não deixa usar o Wi-Fi na escola, imagino que para uso pedagógico, né, na sala de aula. Em geral, isso acontece porque, de fato, a banda larga que tinha nas escolas era uma banda larga muito pequena. Então, quando vocês usavam o Wi-Fi para uso pedagógico, o administrativo, por exemplo, não conseguia mais usar a sede. Então, a gente fez um grande processo de expansão. Então, hoje, mais de 4.500 escolas da rede já receberam ampliação de banda larga. E a gente passou de um padrão mínimo de 8 MB para 16 MB, 100% dedicado para a escola. A gente sabe que para muitas escolas que têm um uso grande de banda, isso não vai ser suficiente. Então, a gente vai continuar estudando para ampliar onde for necessário. Mas eu acho que muitos professores já perceberam aí que na sua escola teve essa duplicação na banda larga disponível. Então, uma primeira frente que a gente atuou foi nessa, né, de melhorar a conexão nas escolas, e a gente vai continuar atuando, pessoal. A gente sabe que quanto mais a gente usa, mais a gente precisa da internet. Então, na medida em que o uso aumentar, a gente vai estudar para ampliar sempre que for necessário.
Um segundo ponto é justamente os dados patrocinados, né? Então, a gente está trabalhando muito para que as nossas ferramentas da secretaria, e aí seja o aplicativo Centro de Mídia, seja o Diário de Classe, o Minha Escola SP, enfim, as nossas ferramentas tenham dados patrocinados para o professor, para o aluno, enfim, para a nossa rede como um todo. Então, isso é uma premissa nossa agora, né? Todos os aplicativos que a gente lança, todas as funcionalidades que a gente lança, a gente se preocupa muito em que o uso dos dados dessas funcionalidades, desses recursos, sejam 100% patrocinados. Tem outras duas frentes que são muito importantes também, né? Eu vou passar rapidamente por elas, mas é a frente de formação de professores. Então, acho que teve um trabalho muito grande ano passado, né? A Bruna está do meu lado aqui, ela coordena todas as ações do Inova. A gente teve um curso, uma formação gigantesca relacionada à tecnologia e inovação. Inclusive, um professor, secretário, comentou aqui, né, que a professora Josiane de Moura, que deveria ter curso de TI obrigatório para todos os professores. Então, é uma ação que começou de forma muito forte e intensiva com o Inova, mas que também, a pedido do secretário, a gente está ampliando agora para o próprio Centro de Mídias. Então, nos canais de treinamento do Centro de Mídias, a gente está colocando conteúdos diários e contínuos sobre formação para uso de tecnologia. Então, essa parte de formação é muito importante. Uma segunda frente, também mais do ponto de vista pedagógico, é a frente de recursos digitais, recursos educacionais digitais. Então, a gente, como o secretário comentou, né, a gente fez um chamamento público super amplo, a gente recebeu de forma gratuita o acesso a várias ferramentas. Então, o Matific é uma delas que a gente vai discutir aqui hoje melhor, mas são várias ferramentas que a gente já discutiu um pouco com vocês e a gente vai apresentando ao longo dos dias, para vocês também terem recursos que vocês possam utilizar. Agora, a gente sabe que muito professor, né? Tem professor que gosta do Google Classroom, tem professor que não gosta, tem professor que gosta enfim, de alguma outra ferramenta, do GeoGebra para matemática. Então, nosso objetivo é aumentar cada vez mais essa disponibilidade. E aí, dentro dessa frente, tem uma ação muito importante que é o PDDE paulista, né? As escolas receberam um recurso no final do ano passado, que está sendo utilizado esse ano, que serve para várias ações, de compra de equipamento, que eu vou chegar, né, que eu acho que é o último ponto principal, mas também para adquirir a licença de uma ferramenta de uso pedagógico, que seja super importante para aquela escola, para a realidade daquela escola, para apoiar os professores e os alunos. E aí, por fim, né, eu falei dessas três frentes, que são frentes mais voltadas para o pedagógico, mas tem uma frente super importante que é a de dar para vocês, professores, para os alunos e para as escolas, a estrutura para que tudo isso aconteça, né? Acho que teve um slide do secretário ali que foi muito importante, né? A gente sabe que nem todos os professores, nem todos os alunos, nem todas as escolas têm os recursos necessários para fazer um uso completo e aprofundado dessas tecnologias que a gente está implementando. Então, tem uma ação que a gente está trabalhando aí já há algum tempo, que é a de aquisição de equipamentos para as escolas. Então, as escolas teriam um parque tecnológico melhor. Então, vocês, professores que estão aí todo dia na escola, sabem muito melhor do que a gente, né, que falta muita coisa, né, falta muita estrutura. Os desktops lá da sala do acesso são muito antigos, muitos não funcionam ou não funcionam todos ao mesmo tempo, enfim, a gente sabe que tem uma série de questões. E aí a Prodesp, né, que é a empresa estatal de São Paulo, já está com uma licitação marcada para os próximos dias, e a gente já tem o recurso do PDDE nas escolas, né? Então a gente espera que para a volta presencial às aulas a gente tenha uma estrutura tecnológica renovada nas escolas, com novos computadores administrativos, com um parque de notebooks móveis, né, que você, professor, consegue levar para a sala de aula se for o caso, ou usar mesmo no ambiente coletivo de uso pedagógico da escola. E um terceiro ponto também é a gente chegar com os equipamentos Wi-Fi para pelo menos alguns ambientes de uso pedagógico da escola. Então, se você quiser usar, por exemplo, o Wi-Fi lá na sala do acesso, a gente quer garantir que todo professor possa fazer isso. E isso é uma ação que caminha junto com a parte lá, né, que eu falei de conexão. A gente está ampliando, a gente está dobrando a internet nas escolas e, se for necessário, a gente vai estudar para fazer novas ampliações onde o consumo está realmente acontecendo para uso pedagógico. Por fim, acho que o secretário levantou uma frente super importante agora, que tem a parte dos equipamentos na escola,
mas também é muito importante que tenha um equipamento para vocês, professores, né? A gente sabe que vocês têm o tempo de ATPL, vocês têm o tempo de ATPC, vocês têm os vários momentos que vocês precisam da tecnologia ou de um recurso tecnológico para produzir conteúdo, para fazer um planejamento, para conversar com os alunos no Google Classroom, por exemplo, para planejar as aulas numa ferramenta, em algum recurso digital que foi disponibilizado, o Matific é um exemplo, enfim. E essa ação de buscar, então, esse empréstimo para conseguir viabilizar essa aquisição de computadores para os docentes e de equipamentos também para os alunos, ela se soma a todas essas frentes aí que a gente tem trabalhado muito firme aí nos últimos tempos. É isso. Quer complementar, Bru? Acho que o Thiago trouxe um ponto legal, só para eu reforçar aqui, né? Ano passado e esse ano a gente segue ofertando, né, aqui a formação do Inova em Tecnologia e Inovação, que tem 60 horas, né, divididas num bloco de 30 horas básicas e 30 horas aprofundadas. E aí eu acho que é uma sinalização dessa costura cuidadosa entre a parte técnica, né, de entender como navegar e manusear cada uma das tecnologias que estão disponíveis. E aí o Thiago, né, deu aqui o exemplo do canal treinamento, que a gente tem deixado conteúdos lá. E o pedagógico, né? Como é que a gente desdobra isso para os nossos estudantes. Então, a gente teve aí quase 100 mil professores fazendo essa formação. E a ideia é que a gente siga avançando, inclusive, nos ATPCs nesse tema. Perfeito. Muito bem. Bruna e Thiago, já volto aí com vocês. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Tinha alguns aqui dentro do chat, uma parte das pessoas perguntando aqui para mim. E para o professor, disse, gente, o programa com o Banco Mundial centralmente é o equipamento para professores. Eu vi que tem bastante professor categoria O perguntando sobre, por exemplo, vai poder, não vai poder. A gente está trabalhando para que também possa participar do programa, sim. Acho que esse é um trabalho importante. Vamos incluir a todos que são professores. A nossa prioridade, eu vi alguns aqui perguntando sobre lousa digital para escola, é possível? Olha, se for uma estratégia importante para a escola, pode ser, aliás, até perguntei, teve perguntas aqui sobre isso, né? O pessoal perguntando sobre o uso do recurso do PDDE para compra de alguns equipamentos, isso é possível? É possível, sim. Já vi ali alguns comentários, é possível, sim. E temos aqui também a pergunta, mas os notebooks serão pagos por nós? Então, nós estamos pegando o recurso do Banco Mundial para que a gente possa bancar estes equipamentos para vocês. Eu ainda tenho um tablet amarelo, diz aqui a professora Marli, como devolvo? Olha, é ruim aquele, né? Isso é uma boa lição para a gente, né? Sinceramente, né, gente? Aquele tablet amarelo ovo, nossa, tem gente que não conseguiu nem fazer funcionar aquela coisa. Ô, secretário. Eu vi. Oi. Posso complementar uma ação aqui que eu acabei me esquecendo, mas que é super relevante também, junto com o Centro de Mídias, né? Então, a ideia é que a gente disponibilize também um espaço nas escolas para que elas façam esse acompanhamento do Centro de Mídias também. Então, essa é uma ação que tá vinculada a todo esse projeto, né? A gente já colocou, né, a possibilidade de aquisição de televisores, enfim, de equipamentos de áudio, para que essas interações de formação, por exemplo, também possam acontecer no próprio ambiente da escola ou pelo aplicativo. Pessoal, opa, voltei aqui. O professor José Carlos aqui faz o seguinte comentário, senhor secretário, por que não responde nem toca no assunto sobre a resolução 52, de 29 de maio, promulgada na última sexta-feira? O assunto é de interesse de todos e o senhor não fala nada sobre. Podemos falar, sim. Deixo já até para a equipe organizada falar sobre isso à tarde. Tá bom, professor? Agora não sei exatamente qual é a sua dúvida em relação à resolução. Se puder enviar, seria bom para a gente, mas anotem aí, Bruna,
para que a gente traga esse tema hoje à tarde. Bom, gente, a gente vai seguir a programação, eu vou voltar aqui. Acho que tem vamos ter ainda um retorno de várias coisas que vocês estão falando aqui. Estão falando sobre outros equipamentos digitais, impressora, tem uma série de questionamentos aqui que eu acho que são importantes que vocês estão fazendo. Tem perguntas que não são do objetivo de agora, mas que eu vou estar comentando durante a semana. Bastante gente comentando aqui de impressora, viu, Thiago? É importante ficar no nosso radar isso. Legal. A gente já discutiu um pouco sobre isso, mas acho que é um ponto importante. Agora eu vou passar então aí para que a gente possa seguir o nosso cronograma. Eu vou passar aí para a Bruna e para o Thiago conduzirem. Eu vou estar ouvindo aqui, mas agora vai ser com eles. E antes de passar somente, eu queria fazer um registro hoje aqui, né? Essa pandemia que tem trazido tantas coisas ruins, né? Não vou usar a palavra aqui, que eu vi que várias pessoas me chamaram a atenção porque eu usei uma palavra, então não vou usá-la mais, mas essa pandemia que tem trazido muitas coisas ruins, e eu queria fazer o registro hoje do falecimento de um professor de matemática, o Luciano Valles, 41 anos, ele faleceu, ele era professor da escola Douglas Teixeira Monteiro, da DS1, faleceu ontem, e ele é casado com uma professora, com a Lucinéia Santana, também da escola Marilza Garbosa. E eu queria pedir, em respeito a este professor e a todos que já faleceram nesta pandemia, 1 minuto de silêncio, e que ele tenha certamente nossas orações, e todos aqueles que estão sofrendo com tudo isso tenham nosso carinho, nossas orações. Vamos fazer 1 minuto de silêncio e depois retornamos com Bruna e Caetano. Já que Deus conforte o coração da família, especialmente da professora Lucinéia. Eu passo para vocês aí no estúdio, para vocês seguirem com a programação. Eu estarei por aqui, estarei voltando com vocês a todo momento. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Eu acho que a gente vai aproveitar os últimos minutos que a gente tem dessa pauta aqui, né? Então, às 10h30, a gente entra em outra pauta, né, Bruna? Qual mesmo é a pauta das 10h30? A gente vai falar às 10h30 da internet patrocinada, né? De como acessar. Tiago, só antes de você falar, a gente vai fechar 1 minutinho o chat para mandar a apresentação
que a gente Legal. mostrou, tá bom, gente? Então, para vocês saberem, por 5 minutinhos, só para não subir a apresentação e vocês perderem, o chat vai ficar fechado, não é problema no aplicativo, né? Às vezes as pessoas perguntam, é porque a gente vai mandar essa apresentação que vocês estavam vendo. Segue aí, Thiago. Obrigado, Bru. Eu vou responder algumas perguntas que eu acho que sintetizam muitas dúvidas que estão chegando aqui de vocês, professores, sobre os equipamentos, né? Os equipamentos que tem na escola, os equipamentos que podem chegar na escola. Sobre os dados patrocinados, o professor Mauro perguntou aqui, né, se os dados patrocinados permanecerão após a pandemia. Sim, professor, a gente já fez um contrato com as operadoras, né, com todas as operadoras de telecom de São Paulo, que se estende aí ao longo do período pós-pandemia, porque a gente sabe que a gente vai ter a necessidade de continuar com as formações e com uma série de outras ações que o secretário já vem comentando. E aí isso não vale só para o centro de mídias, isso vale para o diário de classe. Então, para quem já usa o diário de classe, né, vai continuar podendo usar com os dados patrocinados, e para o aplicativo do aluno do professor, que é o Minha Escola SP. Então, a gente está trabalhando muito. Também tem o leitor-resposta, né, que muitos já usam aí para corrigir as provas das APs. A gente também vai colocar os dados patrocinados no aplicativo leitor-resposta. E aí, uma segunda grande questão que está chegando aqui, que é sobre os equipamentos nas escolas, né? Então, por exemplo, a professora Thalita pergunta se é possível ter um projetor multimídia para cada sala. A professora Micaele fala sobre impressoras multimídias para salas de acervo pedagógico. A professora Maria Goretti pede para o secretário equipamentos específicos para salas de recurso. A professora Miriam fala sobre as escolas indígenas, né? E a gente tem também as escolas quilombolas, enfim, a gente tem uma série de realidades. E aí eu queria aproveitar isso para falar também um pouco sobre o PDDE paulista, né? Que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola aqui do estado de São Paulo, que foi, enfim, pensado e implementado no ano passado, uma iniciativa muito grande do secretário Rocieli e da nossa chefe de gabinete, a Renilda, que conheciam muito a experiência do governo federal, né, do PDDE do governo federal, que se baseia em uma premissa muito importante, que é a escola, o diretor da escola, o professor coordenador, o vice-diretor, o GOI, o AOE, vocês professores principalmente, sabem muito mais do que a gente sobre as necessidades de cada escola, de cada contexto. Vocês têm muito mais conhecimento sobre o que a escola realmente precisa do ponto de vista de tecnologia. A gente sabe que tem uma coisa que é o básico, né? O feijão com arroz. Então, uma boa conexão na escola é o feijão com arroz. Isso aí a gente tem a obrigação de prover e estamos atuando muito forte nisso, né? Ampliar a banda nas escolas, garantir uma conexão melhor. Ter um computador que funcione, ter um notebook que funcione, isso também é muito importante a gente prover de alguma forma mais centralizada para toda a rede, porque isso também é o básico. Agora, cada escola tem um contexto muito particular, né? Então, por exemplo, algumas escolas têm a sala de recurso e os professores da sala de recurso utilizam algum equipamento ou algum recurso específico. O recurso do PDDE, do PDDE paulista, e tem uma parte desse recurso que é para tecnologia, ele pode ser usado para isso. Ele pode ser utilizado para que a escola adquira equipamentos que respondam à necessidade que os professores daquela escola, daquela comunidade têm. Isso vale para as escolas indígenas, isso vale, por exemplo, para a questão dos projetores. Então, por exemplo, ao invés de fazer uma política centralizada de colocar lá uma lousa digital em cada escola, em cada sala de aula, a gente acha que é mais produtivo e é mais efetivo que as escolas com esse recurso decidam qual que é os equipamentos que ela de fato precisa para o seu dia a dia. Tem escolas que vão querer comprar a lousa digital porque elas vão fazer uso desse recurso. Tem escolas que vão preferir comprar o projetor mesmo, um projetor normal para colocar nas salas de aula. Então, esse recurso está disponível para as escolas. A gente ao longo das próximas semanas, aí, né, a gente deve fazer uma série de ações voltadas para o uso desses recursos de tecnologia, para que, de fato, atenda à necessidade de cada escola. E aí essa é uma premissa muito importante do PDDE, né? Entender que vocês sabem muito melhor do que a gente quais são as ferramentas que são necessárias aí para ter um trabalho efetivo com os alunos. Tá chegando também aqui muitas questões sobre o diário de classe. Duas principais. Uma sobre o diário de classe no notebook. Pessoal, na sede
na Secretaria Escolar Digital, no site da sede também tem o diário de classe. Então, se você prefere usar no computador, você não precisa usar o aplicativo, você pode usar pelo site da sede, o diário de classe está lá disponível. E aí também tem algumas questões, né, sobre como instalar o diário de classe. Uma professora aqui, inclusive, comentou, né, não estou achando o comentário dela, mas falando, eu não sei usar o diário de classe, como que eu faço? Sobre o diário de classe digital, uma coisa muito importante. A gente optou, por mais que a gente tivesse o aplicativo pronto, né, por não fazer uma implementação obrigatória, mas uma implementação gradual. Quem não tem familiaridade, quem não quer usar, quem prefere usar o papel esse ano, pode usar no papel e está tudo bem. Quem já começou a usar o diário digital mesmo, seja no aplicativo, seja lá no site da sede, não precisa preencher no papel. Tem uma resolução que trata disso, então você pode fazer todas os seus lançamentos de frequência, avaliação, enfim, falta, registro de aula no próprio aplicativo, na própria sede, sem necessidade de fazer no papel. A gente disponibilizou, professores, uma série de tutoriais, né? Então, quem já entrou na sede, viu lá que a gente está colocando sempre pop-ups para comunicar algumas coisas importantes, ou coloca lá no mural da sede logo que você entra, e ali tem tutoriais de como usar o diário de classe, como lançar faltas, como lançar frequências, e a gente está com essa preocupação muito grande, né? Nos últimos meses aí, enfim, não só disponibilizar a tecnologia, mas de disponibilizar a formação para uso da tecnologia. E a gente faz isso hoje em dia por meio de vídeo tutoriais super simples. Então, quem ainda não viu, entra lá na sede e vocês vão acompanhar lá uma lista de vídeo tutoriais que a gente está criando. E aí tem para o diário de classe, tem aqui para o centro de mídias, enfim. A gente vai discutir hoje uma série de ferramentas, né, Bruna? Vai discutir uma série de... vai fazer um pouco dessa formação para uso dessas ferramentas do ponto de vista técnico e pedagógico, mas também a gente vai estar sempre disponibilizando para vocês esses vídeos tutoriais de como que vocês podem utilizar esses recursos. Eu acho que é isso, Bruna. Legal, Thiago. Gente, a gente colocou aqui a apresentação como a gente combinou. A gente vai voltar a abrir o chat agora, né? A gente está sempre trabalhando com essa lógica para que vocês possam ter as apresentações. A gente vai fazer isso ao longo do dia e de toda a formação. Queria aproveitar esses últimos minutinhos, antes da gente entrar no nosso próximo bloco com o Marcão, para explicar um pouco mais detalhadamente a dinâmica do dia de hoje. Então, logo cedo, eu contei para vocês que a gente vai trazer casos da própria rede para o uso de diferentes funcionalidades do aplicativo. Para cada uma dessas escolas que já estão usando as funcionalidades, a gente vai ter uma mesma lógica de apresentação da funcionalidade. A gente vai sempre começar assistindo uma reunião de ATPC, um pedaço da reunião de ATPC dessas escolas, na qual elas justamente discutem o uso daquela funcionalidade. Então, por exemplo, quando a gente estiver falando de como usar as salas das turmas no aplicativo, a gente tem aqui a história de uma escola que já está usando e a gente vai assistir o ATPC em que os professores trocaram experiências sobre esse uso. É importante contar para vocês que todas essas experiências são reais, são da nossa rede, a gente vai trazer os nomes das escolas. E aí, depois que a gente assistir esse ATPC, que vai passar aqui para vocês, a gente vai ter um tempinho para conhecer como acessar aquela funcionalidade. Então, o Marcão vai trazer aqui um rápido tutorial, dizendo, por exemplo, eu quero usar o chat da turma. Como que eu entro? Onde que eu clico? Quais as funcionalidades disponíveis e tudo mais. Então, a gente vai ter esse momento e depois a gente vai ter uns 20 minutos a 30 minutos para conversar, interagir com alguns dos professores que a gente assistiu no ATPC. Então, alguns vão estar presencialmente aqui com a gente, outros vão estar remoto, mas vocês vão ter a oportunidade de, por meio do chat, fazer perguntas e também trocar experiências com esses professores, certo? Então, essa é a nossa lógica do dia de hoje. E aí eu vou pedir para vocês terem um olhar
bem cuidadoso já, pensando que amanhã as escolas vão fazer os seus planejamentos coletivos e depois cada professor o seu planejamento individual. Então é bacana vocês já olharem para essas funcionalidades, pensando na escola de vocês, nas turmas de vocês, para entender como que isso vai ser trazido para o dia a dia. E aí, vale somar também ao que o Caetano apresentou ontem, dos papéis e funções e rotinas para esse momento de aprendizagem não presencial, né? Então, por exemplo, a gente falou sobre enviar atividades para os alunos. Daqui a pouco a gente vai falar do chat da sala, né? Esse é o espaço ideal para isso. Então, a gente vai juntando as pontas. Eu e o Marcão vamos estar aqui o tempo todo nessas conversas para fazer justamente essas indicações da onde os pontos se encontram. E aí, para o planejamento de amanhã, vocês vão receber uma série de materiais que vão subsidiar a conversa de vocês. Também vamos falar disso ao longo do dia, mas ontem eu já adiantei. Além de um detalhamento desses papéis e funções, vocês vão receber toda a programação do Centro de Mídias do segundo bimestre, as habilidades essenciais, vocês vão receber um formulário para vocês poderem fazer as contribuições da unidade escolar sobre a proposta de rotinas. Então, vai ter vários materiais de suporte para vocês que a gente vai contar ao longo do dia. Para agora, o convite é para ter esse olhar de como trazer as funcionalidades e propostas para a rotina das escolas, e aí a gente vai acompanhar essas experiências que já estão acontecendo. Combinado? Então, a gente vai entrar agora no nosso segundo bloco do dia, que é o bloco justamente para discutir como acessar os dados patrocinados. O Marcão vai estar aqui com a gente. Ele vai contar para a gente como, primeiro, vocês podem fazer, caso estejam enfrentando problemas, e depois, como que vocês podem orientar os responsáveis, os estudantes, nas escolas de vocês, para que eles consigam fazer isso. Combinado? Então, a gente vai rodar a vinhetinha aqui, vai fechar esse primeiro bloco do dia, e já o Marcão está aqui para entrar no assunto dos dados patrocinados. Obrigada, gente. Até já.